Oi, meu nome é Tâmia. O tema do meu trabalho é sobre a mulher pobre e sua vulnerabilidade. Há anos o que a condição de pobreza é estudada dentro das ciências sociais. A partir da década de 1960, com a intensificação do debate sobre o processo de crescimento e desenvolvimento econômico, tal temática adquiriu uma expressividade principalmente dentro da economia, abordando-a num contexto de insuficiência de renda. O avanço da industrialização, da urbanização, juntamente com a queda da taxa de fecundidade, elevaram a possibilidade das mulheres se inserirem no mercado de trabalho. No entanto, ao mesmo tempo em que a mulher mudou sua posição na sociedade, intensificou-se a interdependência da sua vida profissional com a familiar, não rompendo com a divisão sexual do trabalho no âmbito doméstico, não havendo uma ruptura total na estrutura patriarcal das famílias. Isso, de alguma maneira, fortaleceu as desigualdades por ela sofrida, especialmente no que refere-se ao mercado de trabalho. A atuação em atividades não remuneradas, informais, em segmentos menos organizados, atrelado à sua dedicação às atividades do lar. São alguns dos seus fatores que condicionam a persistência de rendimentos inferiores para as mulheres, intensificando a inserção feminina na condição de pobreza, ativando efetivamente a problemática entre gênero e pobreza. O efeito na hipótese da literatura feminista, a existência de fatores de gênero mostra como as mulheres estão mais vulneráveis à pobreza. Por exemplo, o relatório de desenvolvimento humano de 1995 conclui que dentre as pessoas que estavam na condição de pobreza, 70% eram mulheres. Ou seja, existe uma diferença em termos de pobreza entre homens e mulheres, atingindo de forma mais ligeira nos primeiros. Por isso, ao usar o conceito de gênero no fenômeno da pobreza, se enriquece tal análise, o que permite entendê-lo como um processo. No caso do Brasil, os estudos focam no âmbito familiar. Poucos são os que fazem essa diferenciação, identificando os fatores que estavam probabilidade das famílias chefiadas por mulheres se inserirem na condição de pobreza. A partir dos anos de 1970, alguns trabalhos começaram a analisar a pobreza numa perspectiva de gênero. Na sua maioria, identificavam um aumento da proporção de mulheres pobres, denominando tal processo de feminização da pobreza. Um dos primeiros a evidenciar tal conceito foi Peirce, em 1978. Ele associou esse processo de empobrecimento feminino com o aumento de famílias chefiadas por mulheres. Neste caso, além de terem somente um provedor de renda, ainda sofriam desvantagens, especialmente no mercado de trabalho. No Brasil, onde a escravização de africanos e de seus descendentes ao longo de quase 4 séculos deixou um saldo bastante negativo, a problemática social-educacional ocorre em grande parte de maneira transversal à desigualdade de gênero e racial. A seguir vai ser mostrado um vídeo onde exemplifica um pouco de como a mulher pobre é mais afetada em nossa sociedade, principalmente no momento de pandemia em que estamos vivendo. A Secretaria da Mulher promoveu debate sobre a situação das mulheres mais pobres dentro da economia brasileira. A conclusão é que elas foram as mais afetadas na pandemia. E entre as mulheres, as negras foram ainda mais prejudicadas. E agora elas ganham, em média, 56% menos do que os homens brancos. A mulher negra está no subsolo da pirâmide social, é a maior parte dos desempregados, dos subempregados, dos desalentados, dos prejudicados na pandemia são as mulheres e as mulheres negras de maneira exponencial. A doutora em economia Margarida Oliveira concorda. Ela lembra que a situação da mulher negra e pobre no Brasil está cada vez mais complicada por conta do desemprego e da baixa remuneração, especialmente agora na pandemia. Se perderam 1,5 milhão
de postos de trabalho de trabalhadoras domésticas em 5 meses. Então, são números realmente terríveis. E sendo que a grande maioria das trabalhadoras domésticas são trabalhadoras sem carteira assinada, então condições de total informalidade, sem nenhum tipo de segurança, né, sobre trabalho, e uma grande quantidade, não, 60% das trabalhadoras são negras. Carolina Pereira, que é especialista em políticas sociais, diz que as ações e planejamentos governamentais focados na mulher só começaram nos anos 80 e foi na Constituição de 88 que a mulher conseguiu ser colocada em situação de igualdade legal com os homens. Mas ela explica que ainda estamos longe de uma igualdade real e que o orçamento deveria levar mais em consideração a necessidade das mulheres. Por exemplo, quando a gente decide alocar menos recursos na construção de creches, é evidente que o impacto será maior sobre as mulheres, pois são elas que historicamente se responsabilizam pelo cuidado com as crianças. E outro exemplo que já foi trazido aqui é dos obtetos de gastos. A gente tem uma redução dos recursos, uma limitação dos recursos na saúde e manda as pessoas de volta para casa. Quem que vai cuidar dessas pessoas dentro de casa? Então, as decisões políticas sobre os gastos públicos, elas impactam de formas diferentes homens e mulheres na sociedade. As mulheres, especialmente as mais pobres, chefes de famílias e com filhos, foram afetadas de diversas maneiras: perda da renda, falta de creches e escolas, impossibilidade de adotar medidas de distanciamento social e o aumento da violência doméstica são alguns dos fatores que mais tiveram impacto sobre a vida das mulheres, literalmente.